Ei galera, esse vídeo ele é um alerta para termos cuidado com as ovelhas coloridas, pois você pode estar só votando na velha política achando que está renovando pelo seu voto. O mesmo medo que você tem, inclusive, da Regina George brasileira, que eu vou explicar logo mais o que é isso, você deve ter dessas outras figuras. E lembre-se, é só nas eleições que elas vestem rosa. E é assim que eu começo esse vídeo hoje, com um grande alerta para essas nossas eleições. Mais à frente eu explico para vocês o que é síndrome de Clodovil, Regina George, mas antes eu deixo um disclaimer que esse vídeo de hoje ele vem com uma tarefinha de casa. Eu preciso que você ouça o nosso podcast Hora Queer 145 sobre as candidaturas LGBTs. Dito isso, bora pro nosso papo de hoje. Nós temos dois problemas centrais quanto à pauta LGBT sendo cooptadas nessas eleições. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que o nosso primeiro problema, na verdade, é aquela LGBT que acredita que está representando todas as LGBTQIA+, mas é representante apenas e somente do capital ou da velha política. Ou seja, ela tem cara de LGBTQIA+, anda como LGBTQIA+, mas na hora de decidir os rumos da política brasileira, decide como qualquer outro liberal que quer sucatear a vida do trabalhador. Vimos isso ocorrer também com a Tabata Amaral, com o Felipe Rigoni, e eu vou explicar direitinho para vocês. Para mim, isso tudo forma um movimento que, por meio de um objetivo filantrópico ou com cara de apartidário, usa o público para definir objetivos privados e mercadológicos. Mais à frente eu vou explicar para vocês tudo o que eu estou dizendo aqui e traçar conceitos e deixar referências nesse vídeo. O segundo problema que temos, ele é um pouco engraçado, mas também triste, são as nossas Reginas Georges brasileiras. O que é isso? Ela é aquela que tem o que a gente vai chamar de síndrome de Clodovil, ou seja, é a LGBT do jeito que a direita gosta. Juntos, esses dois problemas vão formar um megazord do capital e eu vou explicar direitinho para vocês. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swinging, jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Tô cheio de disclaimer, mas vamos lá. Inclusive, antes de rodar a vinheta, aproveite e se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com suas e seus camaradas, me siga em todas as redes que é Dimitra Vulcana, ouça o nosso podcast Hora Queer e apoie o nosso projeto em apoia.se/Hora Queer. É com esse dinheiro, gente, que a gente paga os custos para manter o canal e o podcast funcionando. Ou seja, 2 projetos, um só apoio. Então, ajude a gente a produzir conteúdo mais para vocês. Doutora Drag! As eleições de 2020 chegaram e agora é a hora da gente ver, enfim, a hipocrisia, sobretudo dos partidos de direita, cooptando as pautas de lutas históricas da esquerda, quer seja no campo da educação, da saúde, do feminismo, da negritude, e hoje eu falo mais pelas questões LGBTQIA+. O hype, ele é a representatividade, mas a gente tem que ter cuidado. O vídeo de hoje tem o foco em 2 figuras centrais, como eu expliquei antes da vinheta. A que mais me preocupa não é nem de longe a Regina George brasileira com síndrome de Clodovil. Ou seja, sabe aquela LGBT, geralmente gay, cis, branco, classe média? Eu vou usar geralmente, mas infelizmente a gente também tem as exceções, mas essa é quase a regra. Enfim, é quase a regra, mas a gente tem essas variações, inclusive as mais famosas, elas se encaixam nesse perfil que eu falei para vocês. Ou seja, são LGBTs como Clodovil. O que muda é que essas LGBTs hoje apoiam abertamente o governo Bolsonaro e elas vão contra tudo que o movimento LGBT como um todo luta. São críticos do movimento LGBT, minimizam os danos, mortes e estragos causados pela ascensão do autoritarismo neste país e se colocam numa posição de subalternidade para se manterem próximos dessas figuras. Eu poderia citar inúmeros nomes e casos deles aqui, só que não é o foco.
mas só para vocês entenderem, sabe aquela gay que toda dondoca gosta de ter por perto, mas não pode ficar nem olhando muito pro seu marido, que ela já acha ruim? É um gay que geralmente não tem orgulho de ser gay, e por aí vai. Essas pessoas, elas servem para serem usadas como token para atacar a própria militância que luta contra a opressão LGBTfóbica. Inclusive, essas pessoas não estão a salvo e volta e meia vocês verão que elas estão choramingando pela internet pelo fato de ter sofrido algum tipo de agressão. E é aí nessa hora que elas costumam lembrar que elas são LGBTs e que sofrem o quê? LGBTfobia. Seria estranho, mas enfim, a hipocrisia, né? Como eu ia dizendo, o perfil da Regina George não me preocupa tanto, apesar do desserviço que elas causam e o estrago que elas fazem. A que mais me preocupa são as figuras que estão aí se lançando com candidaturas e que têm um vínculo com Fundação Lema, Renova BR, Acredito e afins. Por que isso me preocupa? A gente já conhece o fenômeno Tabata Amaral, mulher, feminista, assim como Felipe Rigoni, que é uma pessoa com deficiência, e eles dois, na verdade, representam um grupo específico, ou seja, são pessoas que possuem uma orientação econômica também específica. E, por exemplo, ambos votaram a favor da reforma da Previdência. As orientações econômicas deles são as mesmas da direita. A diferença é que não estão na extrema direita, mas a agenda econômica é a mesma igual do Guedes. São, inclusive, contra Bolsonaro alguns, o que faz com que as pessoas estranhem, né? E acaba que também isso faz com que eles se blindem de uma crítica séria que é posta pela esquerda anticapitalista. Afinal, são as pessoas que defendem o quê? Pauta progressista, são contra Bolsonaro. Para que tá criticando essas pessoas? É isso que as pessoas colocaram no senso comum. Até aí, esse fenômeno aparece como bacanudo. Olha a palavra, aparece como bacanudo. Mas qual que é a essência desse fenômeno? As pautas que atingem toda a classe trabalhadora, incluindo as LGBTs, estão passando. Os dias estão ficando cada dia piores. Eu pergunto para vocês, vale a pena mesmo a gente deixar essas pessoas tomarem um protagonismo de nossas lutas? Este vídeo, então, é um alerta para todas as LGBTs que estão vendo hoje, 2020, nascer figuras na política com essa mesma orientação política nas candidaturas para a vereança por aí afora. Você vai reparar que em qualquer cidade você poderá citar um caso de incoerência, pelo menos. Muda o nome, muda a cidade, mas a estratégia é a mesma. Existe organização nesse processo. E isso é assustador. Tudo é rosa, mas as candidaturas têm sérios problemas e ocultam o verdadeiro movimento que é a favor de pessoas com poder, da elite, do capital. Vocês vão reparar que nesse vídeo eu não vou citar nome de candidatos. E por que não? Porque, infelizmente, cada cidade vai ter sua candidatura progressista que tem ocultado por trás características que eu falei agora. E claro, toda cidade também tem as suas Regina Georges. Mas, assim, o mais engraçado é que as pessoas só se assustam, aquele susto, né, de ficar, nossa, olha lá, tá candidatando pelo PSL, PP e afins. Ou seja, as pessoas só se assustam quando veem LGBTs aliados aos partidos que, porventura, estejam ligados ao nome do presidente Jair Bolsonaro ou já estiveram ligados ao nome do presidente Jair Bolsonaro. E a gente sabe, ele é claramente o quê, né? E abertamente LGBTfóbico, machista e por aí vai. E ele está no espectro da ultradireita. O que me assusta também, e não somente, é ver candidaturas pintadas de progressistas usando a bandeira LGBT, mas só vão dar mais votos para a legenda. E aí, ao fim e ao cabo, elas vão eleger alguém da velha política. Ou caso sejam eleitos, seus interesses estarão comprometidos com o empresariado, com o capital e afins, mas nunca com a classe trabalhadora, e vai usar a chancela de ser pró-LGBT para blindar as críticas. Ou seja, apenas por ser LGBT e defender pautas LGBTs, eles vão se blindar disso. Mesmo que também eles estejam defendendo o empresariado, que é quem tem poder. Ou seja, não estão comprometidos com a classe trabalhadora, tão menos com a luta anticapitalista. A gente sabe que a pauta LGBT, sem se aliar à luta de classes, é uma luta vazia. É como dizer, LGBTfobia é ruim,
tem que acabar a LGBTfobia, mas sem de fato contribuir para o fim da LGBTfobia, ficando apenas, inclusive, como um cão correndo atrás do rabo. Isso a gente chama de tautologia. Agora, eu tô falando aqui para vocês sobre a pauta LGBT, sobre o grande empresariado, mas vamos dar nomes aos nossos problemas atuais da política para vocês entenderem e abrirem os olhos de vocês, tanto com as Regina Georges, ok? Existem as Reginas disfarçadas e as explícitas. Então, olha só, imagine se o empresariado começa a agir para mexer nas nossas leis para adequar da melhor maneira a realidade da empresa dele, do mercado, dos objetivos dele. Ou seja, ele vai fazer que isso tudo, esse arranjo que ele está criando na política, faz com que haja mais acumulação na mão de poucos, explorando mais ainda a classe trabalhadora. Parece impossível? Qual é o impacto disso nas nossas vidas? É possível interesses privados serem manejados por vias públicas e que isso seja legal? Para isso, assim, vocês precisam conhecer esses movimentos, né? O Acredito, o Renova BR e a Fundação Lehman. E fica a pergunta, isso é uma renovação política ou uma infiltração do capital com uma cara mais jovial? Fica aí o questionamento para vocês. A resposta que mais nos faz entender esses movimentos é que eles estarão por aí nas políticas de 2020 e lá em 2022 também, renovando a política, esmagando a classe trabalhadora. Como eu disse, Tabata Amaral, Felipe Rigoni, eles votaram a favor da reforma da Previdência. E ainda, inclusive, aconteceu de ter pessoas falando que a Tabata, né, ela foi uma pessoa super corajosa. Corajosa onde? Que coragem é essa? De atrapalhar a possibilidade de ter um futuro da classe que trabalhou a vida inteira. Então eu vou deixar aqui para vocês a capa de uma reportagem da Carta Capital que fez um dossiê sobre o movimento Acredito, Renova BR e a Fundação Lehman. Basicamente são movimentos que criam despolitização ao dizer que não são nem de direita e nem de esquerda, ou então apartidários. Geralmente quando falam assim, gente, sempre são de direita. Vai por mim, porque se não está com a classe trabalhadora, é de direita. Eu também vou deixar aqui para vocês alguns artigos de uma pesquisa sobre Estado heterárquico, que eu vou explicar mais à frente nesse vídeo aqui hoje para vocês. Mas antes, a gente precisa falar sobre o movimento Acredito. Ele é bem conhecido na figura do Felipe Rigoni, da Tabata Amaral. Já o Renova BR não é um movimento como eles dizem, é uma escola de formação política apartidária. Mas isso não quer dizer que existam interesses econômicos por trás. Só para vocês saberem, entre os 9 deputados federais formados pelo Renova BR, 8 votaram a favor da reforma da Previdência. Dentre eles, a Tabata e o Felipe. Inclusive, eles já passaram por esse curso. A única exceção desses deputados foi a deputada Joênia Wapichana, que foi a única formada pelo Renova BR que votou contra a reforma. Ela, inclusive, assim, explicou que nessa reportagem, que eu vou deixar o link para vocês, que o envolvimento dela foi de 3 a 4 dias num seminário que ocorreu lá no ano de 2018. O comprometimento dela, real, verdadeiro, de coração, é com os povos originários e, inclusive, a formação dela é uma formação indígena. Então, ela é uma pessoa que tem esse foco que não é, inclusive, na lógica capitalista deste mundo cruel que a gente vive. Já a Fundação Lehman, ela também é uma outra instituição que tanto o Felipe quanto a Tabata estão associados e leva o sobrenome de um brasileiro muito bilionário, no caso, que é o Jorge Paulo Lemann. Aí eu tô falando as coisas e você tá assim, tá, Dimitra, mas o que que tem a ver? São pessoas ricas apoiando figuras da juventude pra política. Pra isso, gente, eu vou deixar aqui pra vocês uma indicação de um vídeo antigo em que falo mais sobre filantropia e Estado heterárquico. A qualidade não era como hoje, mas tá bom o assunto. Basicamente, eles são grupos importantes para a gente olhar e entrar no nosso radar, pois eles estão diretamente ligados a alguma pauta importante no país. Por exemplo, lá nas mudanças na educação com a BNCC, elas foram impactadas por grupos como o da Fundação Lehman. Só para vocês entenderem, é necessário pontuar para vocês os objetivos não tão benevolentes de instituições filantrópicas tidas aí como sem fins lucrativos. Lehman, na verdade, ao invés da Fundação Lehman, né, ele fundou a Fundação Estudar. E isso tem a ver com o que eu disse, mas não expliquei sobre Estado heterárquico. Então, basicamente é o seguinte, vamos entender primeiro BNCC e Estado heterárquico.
A mobilização para a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, ela é fruto de interesses privados, mas ela foi apresentada para a sociedade como algo público e democrático. Faz parte de um processo muito comum e internacional, inclusive esse processo, que vem ocorrendo e a gente vai chamar isso de Estado heterárquico. É nesse ponto que temos as filantropias fazendo intervenções em nível público. E aqui eu pontuo os nomes de algumas fundações para vocês. Instituto Itaú, Instituto Natura, Fundação Lehman, Instituto Ayrton Senna e por aí vai. No artigo da Marina, vocês podem conferir todas as referências e o mapa que ela traz para vocês entrarem no radar o que essas instituições filantrópicas andam fazendo. Essa nova filantropia aí tem o privado, tem o Estado e isso tudo está misturado. Então, o que é Estado heterárquico? Ela é a caracterização, gente, de quando a gente tem a junção do mercado, da filantropia e do Estado juntos fazendo política pública. O que difere do Estado hierarquizado que a gente conhece e que é a democracia que a gente tem, que sabe que é limitada, que é a democracia liberal, mas é a que a gente tem. Isso ocorreu no Brasil com a BNCC e é preocupante no sentido de que a linha que separa o público e o privado, ela vai sendo borrada. E quando a gente menos perceber, os objetivos puramente mercadológicos eles são implementados como metas para a educação, como foi o caso da BNCC. Então a gente vê um direito público sendo mercadorizado, que é a educação. E esse mercado movimenta muito dinheiro. Não é à toa que ela é alvo das políticas neoliberais há muito tempo. Quando as decisões, então, foram tomadas, na verdade, para o que a gente chamou de BNCC e o que a gente chama lá de representantes da sociedade civil, são, na verdade, organizações filantrópicas que têm em sua gênese o grande capital por trás. Ou seja, cria um ar de democracia, cria um ar de participação popular, mas tomam decisões a portas fechadas. E os rumos educacionais do Brasil foram seguindo seu curso assim nos últimos anos. Resumindo, o hype de representatividade está em alta. Vamos ver muitas candidaturas assim, só que temos que ter cuidado com o que está por trás. Para quem é marxista e me acompanha aqui, a gente sempre fala sobre aparência e essência. Nem tudo que aparece como LGBT é de fato emancipador das LGBTs, pois o que está por trás é mais uma forma de ficarmos presos nas opressões e correndo atrás do próprio rabo, como eu falei. E veja só, eu nem estou discutindo aqui sobre o que Marx pensava sobre política institucional, que é um debate super interessante, ou sobre revolução. Nada disso. Eu estou falando sobre os problemas que temos aqui, na nossa porta, mês que vem, e precisamos ficar atentos. Cuidado com as ovelhas coloridas, como eu falei no início desse vídeo. E por quê? Você pode estar votando na velha política, achando que está fazendo uma renovação. O mesmo medo que você, inclusive, tem da Regina George com síndrome de Clodovil e fica falando mal delas na internet, você também deve ter dessas outras figuras. E lembre-se, é só nas eleições que eles vestem rosa.